Se você pergunta para qualquer pessoa, ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Todo mundo vai dizer que ele sempre foi um bom pai, uma boa pessoa, um bom isso, um bom aquilo. A minha mãe também. E do ponto de vista deles, quando a gente indaga, eles foram ótimos e tudo que eles fizeram foi para educar a gente. Mesmo a gente mostrando, apontando cada detalhe, eu mostrando, olha aqui, a quantidade de remédio que eu tomo hoje, a quantidade de tratamento que eu preciso fazer por conta do que eu passei com vocês. Resposta? Minha filha, você nunca foi normal. Eles não têm nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de nada. Não tem. Contrário, quando fala assim, bati mesmo, bati para educar. Tem orgulho. Os dois. 7 anos eu vivi o abuso com meu pai e com meu irmão. Depois que eu casei, esse meu marido me trancava. Ele me trancava dentro da casa, morava a mãe dentro do mesmo quintal, e ele me trancava. No dia que ele esquecia a porta aberta, ela vigiava. Se eu saísse no portão, ela escutava o barulho. Ela vinha e falava, entra. Anda, senão ele vai ver. A mãe, com medo dele me agredir mais. Ele agredia a mãe, agredia a irmã, agredia eu, agredia todo mundo. Quando chegou um irmão meu do Ceará, de Pernambuco, ele chegou falando que era filho do meu pai e foi morar lá com a gente lá. E ele me colocava numa rede. E ele me balançava de bruço na rede, segurando as minhas nádegas, aí ele me balançava na rede. E depois ele mandava virar de frente para ele me balançar de novo. E sempre mexendo nas minhas partes genitais, sempre. E aí eu comecei a achar que estava errado aquilo ali. Aí depois ele foi fazendo outras coisas, foi sempre alisando, me botando no colo, eu comecei a achar estranho. Entendeu? O meu pai também, eu sofri abuso pelo meu pai também, né? Que meu pai não me balançava na rede, mas ele me botava sempre no colo, sempre alisava a parte de cima, a parte de baixo, sempre. Me dava dinheiro para me comprar bala toda hora, trazia tudo que eu queria chocolate, ele comprava. Eu comecei a ver que eles dois estava acontecendo alguma coisa. A partir do momento que vai morar naquele apartamento com Jairo e Monique, que ele começa a reclamar de não querer voltar para a casa da mãe, de não querer mais ficar lá na casa da mãe. E ali, né, eu pergunto para a mãe o que estava acontecendo. Primeira vez que eu vou buscá-lo naquele apartamento, logo em seguida ele fala que o tio machucou
E eu ligo para a mãe e para ela, falando, mas que tiro é esse? O que houve? E o Henri, a alusão dele ao machucou era que tinha abraçado forte. E aí ela fala, não, Marleniel, isso aí é sonho, isso aí foi sonho. E foi isso que ela fala para ele também, que tinha sido sonho. Então ali havia uma confusão mental, o Henri tinha apenas 4 anos de idade naquele momento, era um bebê, se aquilo era sonho ou realidade. E essa era a primeira vez, e eu falo para a mãe que eu queria falar com esse tio, queria falar com ela quando eu voltasse, e falo, quando eu vou levá-lo, né, entregá-lo, né, no domingo, eu peço para descer o tio e falo com ela, eles falam que nada daquilo tinha acontecido. Ali foi a primeira vez que o Henri verbalizou, né, sobre a agressão. E ali, essa coisa de não querer voltar para a mãe, o final de semana de não querer voltar, a gente propõe botar no psicólogo. Eu procuro um bom psicólogo para ele, né, pelo plano de saúde. A Monique não aceita esse psicólogo e bota um psicólogo que hoje a gente sabe que era um psicólogo que trabalhava para o Jairo. O silêncio machuca mais. A agressão física, ela vai deixar marcas, né? Tanto psicológicas, graves, físicas, mas o silêncio é o que mais dói. Saber que aquilo ali vai ter, quando apurado, né? Chegou numa via de fato que precisou do judiciário intervir. Chegou numa via de fato em que o conselho tutelar precisou intervir. E aquilo ali vai ser tratado como uma desculpa. O silêncio de um adulto é uma desculpa. Eu bati porque eu estava educando, eu bati para evitar o pior. Eu bati porque mentiu. Uma vez eu peguei um caso que a criança apanhou ao ponto de sofrer umas queimaduras, sabe? E aí a gente notificou para que a pessoa comparecesse, a família compareceu, tudo dentro da normalidade. E quando a mãe explicou o motivo, eu fiquei assim, chocada. Porque ela só queria beber um dedinho de Coca-Cola que tinha numa garrafa dentro da geladeira há 2 semanas. Só. E ela ficou com o corpo completamente marcado por causa daquilo ali. Então, lá na instituição, o que a gente tem da dinâmica com a minha equipe é um coletivo de profissionais, tem pedagoga, que sou pedagoga, tem outra pedagoga, tem uma educadora, a pessoa da cozinha. Todas nós, a gente tem uma formação de o que a criança fala, tem que ter ouvido, tem que acreditar. Então, a gente já fica... A gente percebe, né, na minha experiência lá do projeto, né, já percebemos crianças, né, que estavam sendo violadas, só que ela não falava, mas o comportamento dela falava. E aí, ela de uma hora para outra, ela começou a mudar o jeito de ser, e eu fiquei preocupada. E na abordagem com a família, com a mãe, né, a mãe se retraía, porque era um padrasto que levava ela, e teve um dia que ela falou, não me deixa com ele. E ela estava com algumas marcas na perna, né? E quando eu abordei essa situação com a mãe dela tirou ela do projeto. Então, assim, a proteção da criança, ela tem que ser totalitária, né? A comunidade tem que ver, a família tem que ver, e a escola tem que ver, e os órgãos que ela frequenta tem que estar de olho, tem que olhar e não só olhar, mas acreditar no que a criança fala, do que ela demonstra também, né? Que ela vai demonstrar, de alguma forma ela vai demonstrar. E você tem que começar a perceber essa linguagem, que nem sempre é falada, linguagem corporal, comportamental. Essa criança vai revelar de alguma maneira essa violência. Os sinais... Os sinais são
os mais diversos possíveis, né? Então, assim, você tem crianças absolutamente saudáveis, né, que conversam, interagem normalmente. Tem crianças que apresentam uma agressividade muito grande, né? E às vezes dão golpes sofisticados para a idade, né? Porque eu trabalho com crianças mais novas na educação infantil, né? Eu falo nesse caso. Então, por exemplo, os socos de mão fechada ou chutes, que você vê que não é de uma criança chutar nem bater, né? As crianças brigam, quando brigam normalmente, pega daqui, eles não sabem muito bem, mas quando você vê que a criança sabe dar um soco, né, com a mão fechada, ou pega pela camisa, faz umas coisas assim que você fala, epa, isso daí não é natural, né? Ou ela viu, ou ensinaram, né? Ela fez uma aula, mas provavelmente ela viu isso. Porque a criança, ela mimetiza muito, ela aprende muito pela observação. O ser humano, ele desenvolve muita coisa pela observação. Vendo o que as pessoas fazem, principalmente as pessoas da convivência mais próxima, né? Vendo, eles aprendem. E às vezes tem sinais físicos também, né? Que a gente percebe, como arranhões ou algumas manchas roxas, coisas assim, e a gente já tem que comunicar aos pais, né, aos responsáveis, né, para ver o que acontece, o que aconteceu ali, e aí sempre tem uma explicação, mas isso sempre fica evidente na escola, né, sempre fica muito claro, essas coisas, a criança, ela sinaliza muito claramente essas situações, né, mesmo que não haja um machucado físico, existe uma coisa no comportamento, né? Ou no retraimento, ou na agressividade muito forte, ou numa mudança brusca de comportamento, né? A criança vê de um jeito, muda, não fica calada, né? Ou fica agressiva. Tem criança que grita muito, né? Às vezes grita de uma forma assim, estridente, né? Você chega a ficar com dor de cabeça, né? Então, os sinais são esses. Até os sinais mais evidentes, né? Que são, tipo, dá horário e ninguém aparece para buscar a criança, né? Então, ela vai passando, aí a diretora tem que levar para o conselho tutelar, né? E tal. E assim acontece. Olha só, em termos de legislação, nós temos leis que protegem a criança e adolescente da violência. A gente tem a lei Henri Borel, que é uma lei que prevê até uma escuta especializada dessa criança que sofre a violência, com a finalidade de não revitimizar. Bom, trocando miúdos, o que seria isso, né? A gente sabe que a violência contra a criança e adolescente acontece muitas vezes dentro do ambiente familiar. E no ambiente familiar é muito difícil, às vezes, a gente entrar nessa violência, né? Saber dessa violência. Às vezes a criança sofre violência anos até que se chega a conseguir descobrir. Então, quando se vai descobrir para fins de fazer uma ação penal contra essa pessoa que praticou a violência, essa criança tem que ser ouvida. Mas aí ela vai ser ouvida num ambiente especial, sem a presença direta de um juiz, de um promotor, para ela poder falar uma única vez e aquela se aprova no processo criminal. Essa é uma situação. Por outro lado, a gente tem toda a proteção do ECA, que visa proteger essa criança que sofre qualquer tipo de violência. O que a gente precisa é que a violência seja combatida em todos os lugares que essa criança percorre, que ela transita, né? A criança vai à escola, a criança vai no posto de saúde, a criança anda na comunidade, às vezes frequenta algum culto religioso. Nesses ambientes todos, as pessoas têm que estar atentas para verificar se houve alguma mudança de comportamento, se a criança está mais quietinha, se tem alguma rispidez ali no trato, né, dos pais ou das pessoas que são os cuidadores dessa criança. Enfim, a gente precisa muito mais de uma educação e não só de legislação.
né? A gente precisa de uma educação contra a violência, contra essa violência que atinge tanto crianças e adolescentes em todos os níveis sociais, né? A gente tem violência em todas as classes sociais, não tem distinção. Nesse sentido, a violência é muito democrática, sabe? Infelizmente. Começo de outubro, a Monique, a mãe dele, pede a separação. Entre que ela pede a separação e meu filho falece, deu 6 meses apenas. De que ela vai morar naquele apartamento ali, de horror, e o Henri falece 1 mês e 20 dias apenas. Então, assim, foi tudo muito rápido. Comecei a namorar um rapaz para fugir, para sair daquilo tudo ali. E aí um vizinho me viu sentado no colo do rapaz e falou para minha mãe que eu não era mais virgem. Minha mãe não acreditou. Foi na casa dos pais desse menino, falou que eu teria que arrumar uma casa para me morar, no caso, né, para me assumir. Eu era virgem. E eu, para poder sair daquela situação do meu irmão e do meu pai, eu falei que não era mais virgem. E aí fui morar com ele. Eu comecei a sofrer violência doméstica, porque ele me agredia. Eu tenho muita marca no corpo, perdi os dentes, porque ele me batia muito. Eu fiquei 10 anos com esse homem. Muitas vezes. Eu tenho na cabeça, até um dia desse, lá na ONG, uma moça lá que faz o cabelo, ela fez o meu cabelo, ela falou, ficou apavorada. Ela falou, é muita marca na cabeça da Luciana. Muita. Então não dá nem para fazer para deixar lisinho, né? Porque fica aparecendo as marcas. Porque me dava muita coronhada na cabeça, essas coisas. Então, tem muita marca. Entendeu? Eu fui parar muito no ponto-socorro para levar ponto, essas coisas. Fui para a delegacia, eu tenho boletim de ocorrência, tem vários. Eu queria morrer. Eu não tinha filho, não tinha nada. Eu era sozinha, eu morava num sítio. Ele me espancava, eu morava no sítio. E minha mãe passava muito tempo sem ir lá me ver, meus parentes. Quando ele me via, eu sempre com olho roxo, boca machucada, sempre muito machucada. E eu não pensava em nada, só eu me trancava. Ele saía, eu me trancava, ele voltava. Se ele estivesse bem, tudo bem. Se não estivesse bem, tinha agressão. Era isso, a minha vida era isso. Às vezes eu nem pensava, eu dormia o dia todo, a noite toda, eu só queria dormir, não queria mais nada. Eu não tinha sentido assim, o meu futuro. Nunca pensei, entendeu? Parei de estudar nessa época, não voltei mais. Nunca mais estudei, não fiz um curso, não fiz nada. Nada. A partir do momento que vai morar naquele apartamento com Jairo e Monique, que ele começa a reclamar de não querer voltar para a casa da mãe, de não querer mais ficar lá na casa da mãe. E ali, né, eu pergunto para a mãe o que estava acontecendo. Primeira vez que eu vou buscá-lo naquele apartamento, logo em seguida ele fala que o tio machucou, e eu ligo para a mãe e para ela, falando, mas que tio é esse? O que houve? E o Henri, a alusão dele ao machucou era que tinha abraçado forte, e aí ela fala, não, Marleniel, isso aí é sonho, isso aí foi sonho. E foi isso que ela fala para ele também, que tinha sido sonho. Então ali havia uma confusão mental. O Henri tinha apenas 4 anos de idade naquele momento, era um bebê, se aquilo era sonho ou realidade. E essa era a primeira vez, e eu falo para a mãe que eu queria falar com esse tio, queria falar com ela quando eu voltasse, e falo, quando eu vou levá-lo, né, entregá-lo, né, no domingo, eu peço para descer o tio e falo com ela, eles falam que nada daquilo tinha acontecido. Ali foi a primeira vez que o Henri verbalizou, né, sobre a agressão. E ali, essa coisa de não querer voltar para a mãe, o final de semana de não querer voltar, a gente propõe botar no psicólogo. Eu procuro um bom psicólogo para ele, né, pelo plano de saúde. A Monique não aceita esse psicólogo e bota um psicólogo que hoje a gente sabe que era um psicólogo que trabalhava para o Jairo. E o Henri tinha um celular que eu dei para ele, para que eu pudesse falar com ele. Ali nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente não estava conseguindo mais falar com ele.
e a mãe falava que ele que não queria atender. E naquela quarta-feira, que eu ligo para ele de manhã, e nesse horário mais ou menos de 11h30, que era o intervalo do meu almoço, o Henri me atende e fala: "Ai, papai, eu não quero mais voltar para casa da mamãe, o tio me machucou." Foi a segunda vez que o Henri fala. E ali a avó estava do lado, a babá estava do lado, e eu falo assim: "Tio machucou, filho? Deixa eu falar com a vovó." E eu falo: "Dona Rosângela, a senhora está vendo aí que não é coisa da minha cabeça?" Porque a mãe estava falando que era eu que estava manipulando, que aquelas reações era fruto do final de semana junto comigo. E eu falei assim: "A senhora está vendo que não sou coisa da minha cabeça? Está vendo que o Rei acabou de falar que o tio machucou?" Sim. Sim. Cabo de vassoura no meu braço. E eu tive que parar na emergência. E eu acho que eu tinha uns 10 anos. Esse eu me lembro. E quando chegou na emergência, né? Meu pai encheu a boca para dizer assim: "Ah, fui eu." E o médico que estava atendendo respondeu para o meu pai que ele deu fraco, que só fraturou. E meu pai e o médico ficaram rindo, e eu sem entender nada. E aí, para piorar, eu realmente achei que eu tinha culpa. Eu só fui entender depois de grande que eu não tinha culpa de nada daquilo. Muita coisa o meu cérebro apagou. A que eu presenciei foi mais bizarro, foi a minha mãe pegar a minha irmã mais nova e enfiar ela de cabeça para baixo num barril d'água. E eu tirar a minha irmã da mão dela e dar na mão da outra e ficar na frente, apanhando para apanhar ali, ficar ali, só apanhando para ela não pegar a menor de novo. Então, eu só fiquei ali apanhando e a outra segurando a pequena e sem saber o que fazer. E aí, quando a minha mãe viu que a gente não ia deixar ela pegar a outra, que a gente ia apanhar mesmo, mas não ia deixar ela fazer mais nada, ela só saiu. Mas ela já tinha enfiado a menor umas 3 vezes assim, de cabeça para baixo, no barril d'água. E hoje, quando a gente fala assim: "Cara, o que passou na sua cabeça?" Ela fala assim: "Eu estava educando." Então, que educação é essa, gente? Que não faz sentido, não faz sentido nenhum, nenhum. Eu creio que a principal dificuldade é a gente acessar essa criança, né? Então você recebe uma denúncia no Conselho Tutelar, você precisa apurar aquilo ali, aí você checa endereço, e às vezes a acessibilidade é o principal fator de que a gente não consiga chegar a tempo. Então é uma comunidade que muitas das vezes o carro do Conselho Tutelar é um carro identificado, mas não é um carro blindado. E a gente precisa de autorizações para entrar nas comunidades. Esse já é assim um primeiro passo que, se você não tiver a autorização de alguém daquela comunidade, você não consegue acessar aquela criança. Se isso de repente vazar para os bastidores daquela comunidade ali, você não vai ter somente um tipo de violência doméstica, você tem outro tipo de violência, né, que a gente está vendo aí, vivendo aí, que são esses julgamentos dentro da própria comunidade, da família, sem entender o que gerou aquela violência. De repente você não tem a permissão para acessar e você não chega a tempo. E aí o que sobra para eu fazer enquanto Conselho Tutelar? Né? Eu vou acionar de repente a força policial,
Mas e se a força policial também tem dificuldade com aquela comunidade? Como é que a gente acessa essa criança? Ela não pode escorrer entre os nossos dedos, né? Porque a violência, ela continua. A violência, ela não cessa. Você não vai atender uma criança que é vítima de uma violência e ela vai dizer para você, foi a primeira vez que eu sofri violência. Não, quando chega até o conselho tutelar, essa criança já é vítima de violência há muito tempo. Então, é mais difícil do que a gente imagina. E essa criança já tem, muitas das vezes, idade suficiente para descrever essa violência. E com essa descrição a gente consegue atuar. Sim, quer dizer, eu também fui moradora do Alemão, né? Aqui, morei aqui. E um vizinho, né? O pessoal sempre soube que eu trabalho com criança e adolescente, sou do Conselho da Criança, né? Sempre trabalhei com pastoral, daquele pastoral do menor, pastoral da criança. E as pessoas sempre souberam disso. E um vizinho estava batendo muito na filha dele, foi lá em casa me chamar. Aí eu fui atrás e, de repente, a criança parou de chorar. Falei, bem, alguma coisa aconteceu com essa criança. Foi aqui. E aí eu falei, chamei o nome dela, conhecia ela, chamei o nome dele, não abriu. E aí eu tive que falar com o pessoal do condomínio, né? Vieram 2 meninos daqui da comunidade, foram lá. O que a senhora quer que faça? Falei, quero que arrombe isso aí. Eu chamei o conselho tutelar, mas como na época estava a questão de área de risco, ninguém veio, não veio polícia, não veio conselho tutelar, não veio ninguém. Falei, eu não sei o que aconteceu com essa criança. Aí eu invadi a casa, né, e tirei a criança. O pai estava seminu, drogado, ela estava sem roupa, com o ventilador ligado. E eu chamei essa criança, né, e ela me conhecia da rua, porque das crianças conhecia todo mundo. E eu falei, vou te levar você para o hospital, tudo bem? Ela, tudo bem, tá doendo muito. E ele ficou lá deitado. Queriam até, na época, né, linchá-lo e matar. Eu falei, não, eu vim aqui para tirar a criança dessa situação. E desci com ela, era em cima. A casa dela não tinha lugar de mais de lixo, muito lixo. E eu falei assim, meu amor, cadê sua calcinha? Ela estava sem calcinha. E ela falou, tia, eu não tenho calcinha. Aí enrolei ela numa toalha, né? E desci com ela da casa dela e levei para o hospital. E esse pai, até hoje, e aí fiz todas aquelas coisas, levei para o conselho, levei para o hospital, né? Ele tirou a pátria, o poder da mãe para ficar com a criança, com a filha. E eu sabia, né? Soube na época no conselho que já tinha outras denúncias contra ele no conselho tutelar e ninguém tinha feito nada. Que ele dava a filha dele para o amigo por questão de droga. Então, acabei denunciando também o conselho tutelar na época, falei, isso não pode, isso é uma negligência, uma violação de direitos humanos da criança. Então, isso me marcou muito, até hoje. Então, esse pai, até hoje, eu venho para cá, né? Eu não moro aqui, mas eu moro próximo aqui, moro bem pertinho daqui. E você tem que andar com cuidado, porque as pessoas falam assim, cuidado que ele está te ameaçando, mas eu não me arrependo. Eu nunca soube de nenhum caso, nem diretamente, assim, nem que alguém tivesse me contado, onde a criança chegou assim, deliberadamente e falou por palavras, por frases, está acontecendo isso, 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 isso. Nunca vi. O que acontece mesmo são os sinais. Como eu falei, o comportamento, a agressividade, às vezes até, por exemplo, eles não contam o que estou falando, eles contam no comportamento. Então, por exemplo, tinha um caso tem uns bonecos assim pela escola, né? Bonecos tipo ursinho de pelúcia e tal. E aí tinha umas crianças que faziam tipo uma simulação sexual com os bonecos. Se eu olhava e falava assim, isso não é da criança, né? Isso foi vi um filme, né? É dessa forma que eles falam, né? Eles não formulam frases, palavras, eles falam pelo comportamento, né? É isso, pelas emoções, né? Por esse tipo de
por esse lado, né? Eles falam dessa forma. Ah, tem muita coisa ruim. Vamos lá. Para te falar um caso assim que é diferente do que talvez se espere, né? Eu tive uma menina em cárcere privado na zona sul do Rio de Janeiro, de classe média alta. Porque o cárcere privado ou qualquer outra violência não é apenas você estar batendo, estar espancando, mas você está isolando, você está privando, você está contendo os contatos daquela pessoa, né, limitando a sua vida de uma forma absurda. Isso também é uma violência. E você, por outro lado, também, nem sempre na comunidade as pessoas vão ter a coragem de falar sobre alguém que mora do seu lado, que está praticando algum tipo de violência. Ah, não quero me meter, né? Isso é lá entre eles. Não é, gente. Isso marca a sociedade. Porque quando você cresce dentro de uma violência, a possibilidade de você repetir isso, de você repetir esse padrão de violência ou de você procurar outras pessoas para se relacionar que são violentas, é muito grande. E aí você não consegue quebrar esse círculo, sabe, de violência. Fica se retroalimentando, sabe? E aquilo é uma mancha para a gente, né, na sociedade. Isso. Eu queria ter feito tudo para ter evitado aquele pior, né? Só que naquele momento a gente não tinha no nosso país um mecanismo de proteção como a gente tem hoje. Lutei muito para aprovar uma lei que se chama Lei Henri Borel. Hoje a Lei Henri Borel talvez seja um dos maiores mecanismos de proteção para criança e adolescente do país. Naquela época, se eu chegasse numa delegacia de polícia e falasse assim, o Henri falou que o tio machucou, não ia dar nada, muito pelo contrário. Ali, pelo poder econômico, poder político do Jairo era vereador no Rio de Janeiro, 5 vezes vereador, o pai 4 vezes deputado estadual, uma família política muito influente. E ali com uma mãe acobertando e uma mãe querendo ali para satisfazer os seus prazeres econômicos, sua ganância, usando o filho dela para obter esses prazeres e esse objetivo de vida, ali com certeza eu teria perdido a guarda do meu filho temporariamente. Eu queria ter feito de tudo para conseguir salvar o meu filho. Mas, naquele momento, no nosso país, só tinha uma maneira de eu conseguir salvar o Henri. Tivesse fugido do Brasil com ele. Não tínhamos um mecanismo de proteção, as leis não nos ajudavam. Já rodei esse país inteiro, já falei com juízes, ministros, procuradores, promotores, delegados de polícia. Nada que eu fizesse naquele momento, porque a mãe também tinha guarda. Quem deveria proteger, não o protegeu. Quem deveria falar que o Henri estava no cenário de agressão, muito pelo contrário, falava que aquilo não estava acontecendo. E eu confiei na mãe, mais do que confiei no meu filho. E isso eu vou levar para o resto da vida. Hoje eu não tenho mais a vontade de querer ir embora, igual eu tinha até um tempo atrás, que eu sofria de depressão. Ainda sofro, sim, mas estou em tratamento, então tá tudo bem. Mas, parte, né, pode ter sido essa infância estranha, junto com a adolescência, que foi uma turbulência, porque eu era muito, muito agressiva, porque foi o que eu aprendi. Sempre fui extremamente agressiva com tudo e com todo mundo. E hoje, ainda hoje, meus pais conseguem gerar gatilho em mim. Mesmo tratando, mesmo tomando medicamento.
eles ainda conseguem gerar gatilho em mim. Perdoei. Perdoei. Perdoei, porque hoje eu entendo que o meu pai repetiu tudo o que a mãe dele fez com ele. Analisando o que eu me lembro dela, ela era uma pessoa extremamente narcisista e o meu pai era o bode expiatório dela. A minha mãe, ela é mais difícil. Por mais que você mostre para ela onde está, olha, você errou aqui. Ela sabe, mas ela não admite, ela não pede desculpa, ela não... E se deixar, ela repete e repete. E outro dia mesmo ela ia repetindo com a minha filha e eu tomei a frente. Não vai. Não vai fazer. Não vai fazer com a minha filha, não vai fazer com a minha sobrinha, não vai fazer com ninguém. Não vai. Não vai. Eu já perdoei Monique e Jairo. O perdão não é só para eles, o perdão é para eu continuar essa caminhada. E eu acho que por eu perdoá-los é que a gente está aqui. Eu espero do fundo do meu coração que um dia eles se arrependam. Porque se eles não se arrependeram, o final deles é muito triste, sabe? E eu espero, né, que eles se arrependam do que fizeram com meu filho e para que eles continuem também a caminhada dele. Mas por perdoar não quer dizer que eles vão frequentar a minha casa ou que a gente vai ter qualquer tipo de relacionamento. Perdoar é um gesto de gratidão, de continuar e deixar, né, que eles façam continuar a sua jornada. Perdoo Monique e Jairo, do fundo do meu coração. Espero que eles realmente continuem a vida deles mas vão ter que pagar pelo que fizeram. Hoje eu vivo para fazer justiça pelo meu filho. Nós temos um Deus de justiça e eles vão ter que pagar pelo que fizeram, pelos atos que fizeram e pela proporção e pela brutalidade que fizeram. Porque a resposta para a sociedade precisa ser dada, né? Porque senão outros agressores de crianças, outros assassinos de crianças vão olhar e que seja exemplar. Seja exemplar ao ponto de que outros pensem 10.000 vezes antes de agredir uma criança, antes de assassinar uma criança. A criança ela precisa ser amada, ser respeitada, ser protegida. E é isso que a gente precisa, né, demonstrar para os pais, para todos aqueles que estão ligados direto ou indiretamente com a criança. Eu acho, na verdade, agora adulta, eu acho que todos sabiam o que acontecia comigo. Eu acho que ninguém falava. Porque todo mundo via alguma coisa, mas ninguém nunca comentou nada. Então eu acho, tipo assim, como eles eram mais adultos, eu acho que eles percebiam, mas não falavam. Então nunca ninguém me perguntou nada. Entende? Mas aí eu conversei com uma assistente social. Aí ela me passou para uma moça para fazer uma terapia. Aí eu comecei a fazer terapia, começou a desencadear as coisas, sair um pouco, entendeu? Mas eu era muito fechada, eu era muito oprimida por causa disso. Eu chorava muito, entendeu? Eu me culpava, eu não me perdoava, entende? Então eu chorava muito, aquele negócio tudo, aquela angústia. E eu comecei a fazer essa terapia e começou a clarear minha mente. E foi legal, aquilo dali foi onde que eu comecei, eu saí da casinha. Não, eu não perdoo, não. Eu não perdoo, não, porque eu acho que o nosso corpo é nosso templo, é sagrado. E um pai, que né, é meu genitor, tocar o meu corpo, o meu templo. Então, eu não perdoo, de jeito nenhum. Eu posso estar sendo egoísta, mas eu não tenho
eu não tenho ainda essa humanidade de estar perdoando isso ainda. Ainda não.